Alô, amadas, bom dia! Olha, hoje eu venho trazer para você um pouquinho daquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Bom, mediante a palavra que nós temos visto, que nós temos ouvido, eu quero trazer para vocês sobre a genealogia. E tudo começa por aí. Antes de tudo, pegue seu caderninho, pegue a sua caneta e anote aquilo que o Espírito Santo for falando ao seu coração, tá bom? Pega também sua Bíblia para a gente poder acompanhar a leitura, amém? Bom, nós vamos ler nesse tempo, nós vamos ler o livro de Mateus, tá? O Espírito Santo, ele tem me acordado pelas madrugadas, ele tem falado comigo: filha, estude o livro de Mateus. Filha, estude o livro de Mateus, porque o livro de Mateus reflete a vida do meu filho. E assim como vocês são filhas, eu quero que vocês sigam o exemplo. Então, nada melhor do que começar desde o ventre. Nada melhor do que começar com a geração. Bom, o que eu quero trazer para vocês é que no livro de Mateus reflete sobre, desde o início, em que a geração de Jesus ela é exposta ao mundo, que começa por Abraão e termina em Jesus Cristo, quando ele morre, mas depois é ressuscitado. O que eu quero trazer para vocês é essa genealogia. Existem momentos em que precisamos quebrar algumas maldições hereditárias. E maldições hereditárias, elas não são quebradas com livre acesso. Precisamos entender no fundo, o que aconteceu. Precisamos entender lá embaixo o que realmente aconteceu. Entendemos que o Brasil não tem a cultura. O Brasil não tem a cultura de saber quem foram os nossos antepassados. Mas é exatamente isso que Deus quer. Uma busca pelo infinito e o além. É uma busca para entender cerca daquilo que fomos, cerca do que somos hoje, cerca do que fizeram lá atrás e cerca do que temos que quebrar. Amém? Bom, nós vamos ler aqui e eu vou trazendo algumas coisas para vocês, tá bom? Vamos lá. No livro de Mateus, capítulo 1, versículo do 1 ao 17, nós vamos ler sobre a genealogia de Jesus, que diz assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão. Arão gerou a Abinadab, e Abinadab gerou a Nasson. E Nasson gerou a Salmão. E Salmão gerou a Raabe, e Boaz gerou de Raabe a Boaz. E Boaz gerou de Rute a Obed. E Obed gerou a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão, da qual foi a mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa. E Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias. E Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acais, e Acais a Ezequias. E Ezequias gerou a Manassés. E Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias. E Josias gerou a Jeconias e seus irmãos, na deportação para a Babilônia. Aqui existe um ciclo que foi fechado, ok? Desde o momento de Abraão,
até o momento de Jeconias. Foi um ciclo que foi fechado. E nós começamos num novo ciclo a partir do do versículo 12, que diz assim: E depois da deportação da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel. E Salatiel gerou a Zorobabel. E Zorobabel gerou a Abiúde. E Abiúde gerou a Eliaquim. E a Eliaquim gerou a Azor. Azor gerou a Sadoc. Sadoc gerou a Aquim. E a Aquim gerou a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar. E a Eleazar gerou a Matã. E Matã gerou a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Vamos continuar aqui no 17. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, foram 14 gerações. E desde a deportação da Babilônia até Cristo, foram 14 gerações. Uau! O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que foram várias gerações aí que foram ciclos quebrados até chegar Jesus. O que eu quero dizer é que até chegar você hoje, ciclos foram quebrados, ok? Desde o momento em que começou a sua família lá atrás, que a gente nem sabe quem é, que o Brasil tem essa cultura, infelizmente. Ciclos foram quebrados, ciclos foram permitidos por Deus para que fossem fechados, para que viessem novas gerações. Vemos que nós vivemos ciclos agora, nesse exato momento. Qual é o ciclo que você está? É necessário romper em algumas áreas da nossa vida. Mas a gente vê que desde Abraão até Davi, muitas coisas aconteceram. Quando a gente lê desde o livro de Gênesis até o livro de Juízes, até o livro de Samuel, a gente vê que muitas coisas aconteceram. Mulheres foram abusadas, mulheres foram vendidas, mulheres foram mortas. E não só isso, homens também passaram por muitas situações. Mas o nosso canal fala mais sobre as mulheres, então eu vou trazer mais sobre as mulheres. Mas filhos foram vendidos, filhas foram vendidas. E um povo foi gerado no meio de dor. Um povo foi gerado no meio de uma essência desagradável, embora tivesse a presença de Deus. E o que eu quero dizer para você é que hoje a nossa geração não, mas uma geração anterior da anterior, essa geração foi uma geração que foi torturada um pelo outro, onde você não podia falar muitas coisas, onde você não podia se posicionar, onde você não podia gerar muitas coisas, porque gerava uma polêmica muito grande. A sua família era motivo de chacota. Então, as gerações, conforme foi passando, elas foram vendo que a geração dos pais não foram tão agradáveis. Então, elas decidiram mudar. E assim aconteceu também. Assim aconteceu no momento em que, da geração de Davi até a geração de Jeconias, eles começaram a mudar, eles começaram a buscar pelo Espírito Santo. É uma busca incessante. Ah, que busca gostosa do Espírito Santo. Eles buscam por Deus, eles buscam. Só que aí vem novas gerações e ali começa a ter uma corrupção dentro da igreja. E aí, depois disso, vem uma outra geração
depois do exílio da Babilônia, até chegar a Jesus, onde tem muitas dores também e o povo volta a ser torturado. Porém, o povo grita: ei, estamos aqui, somos torturados, mas estamos aqui. E sabe o que isso me reflete sobre a nossa genealogia? É que nós temos o poder de falar, só que o que nós estamos falando? Sabe, muitas das vezes nós passamos situações com os nossos filhos porque nós jogamos uma sementinha de palavras que não foram boas. E talvez os nossos pais fizeram a mesma coisa, e os nossos avós fizeram as mesmas coisas com os nossos pais, e assim vai. Eu te digo hoje, por isso que eu pedi para você pegar um caderninho. Essa busca pela genealogia foi exatamente por um processo que eu passei. Certa vez eu fui para um encontro com Deus. Naquele momento, o Espírito Santo de Deus, ele falou para mim: desenha a sua árvore genealógica. E ali eu desenhei no meio do encontro, sabe? Um momento que a gente teve de ficar sozinho, e o Espírito Santo falou comigo: desenha a árvore genealógica. E ali eu desenhei e eu comecei a escrever quem foi meu avô, quem foi minha avó, meus bisavós, da qual eu conheço, porque tem outros que eu não conheço o nome, né? E assim eu fui escrevendo até chegar a mim. Quando eu cheguei a mim, eu falei: pronto, tá aqui. E ele falou: agora escreve todos os vícios de cada um que você sabe. E eu comecei a escrever o vício de cada um. E depois o Espírito Santo me comoveu e falou assim: agora coloca os defeitos da sua família. E eu comecei a escrever sobre os defeitos de cada um, o que cada um foi fazendo, sabe? O avô, o bisavô, o tataravô, no caso, que mata a tataravó. O bisavô que é criado por irmãos e ele simplesmente bate na mulher, e assim vai, e tantas torturas aconteceram. E aí quando eu fui ver, quando chega a mim, que eu vejo vícios, maldições hereditárias, um ciclo de vícios alcoólicos, um ciclo onde mulheres apanhavam, um ciclo a um ponto em que a geração dos meus pais, da minha mãe no caso, que eu digo, as minhas tias não permitiam isso. E elas se tornaram mulheres assim fortes ao ponto de não deixar, não permitir. Mas olha a tortura que passaram. Então eu quero dizer para você, eu quero trazer para você hoje esse momento de reflexão. O que dentro da sua geografia familiar, o que aconteceu para que você viesse a repetir ciclos hoje? Vai mexer um pouquinho. Você vai chorar um pouquinho, tá? Talvez você não teve pai, talvez você não teve mãe, talvez você não conheça seus avós, talvez você se tornou uma mulher impulsiva. Mas eu quero dizer pra você, hoje, é tempo de romper, é tempo de quebrar, é tempo de parar com o caos que foi alojado dentro da sua família, e com a parte do Espírito Santo de Deus, toda a maldição hereditária está caindo por terra em nome de Jesus, porque tudo aquilo que foi colocado para que seja maldição, que perpetue por seus filhos, netos e bisnetos, em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus vai trazer uma essência a qual você vai saber, e você vai lembrar de situações a qual vão ser reveladas a ti. Nem que tios ou parentes apareçam para você, mas essas situações acontecerão para que você possa saber que existe um momento de um ciclo rompido. Acabou. Não vai mais proceder. É um tempo de parar.
é um tempo de estagnar. É um tempo em que precisamos parar para começar uma nova etapa até que Jesus volte. Amém? E é isso que eu quero trazer para você agora. Escreva aí. Faça sua árvore genealógica. Escreva na sua árvore quem são os seus tataravós. São 4 gerações, ok? É você, seus pais, seus avós, seus bisavós. Então, escreva aí. Se você não souber, pergunte para os seus familiares. Vai sim ter problemas. Tem pessoas que não gostam de falar, tá? Pelo menos os mais idosos, eles não gostam de dizer quem foi os antepassados, quem foram, quais que foram. E eu quero trazer para você essa jornada. Calma, mesmo que você não saiba, ou mesmo que aconteça alguma situação da qual não querem te falar, o Espírito Santo vai trazer para você a essência. E que em nome de Jesus, toda a barreira que está sendo colocada para que você não venha fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus quer para você, em nome de Jesus, vai ser quebrada agora. Eu chamo a presença do Espírito Santo para você agora, para que Deus possa blindar a sua mente, a sua alma, o seu coração, para que Ele possa blindar a sua família e que todo o mal, todo o caos que foi alojado, foi entronizado, foi colocado, em nome de Jesus, seja dissipado, seja lançado fora, que todos os grilhões sejam arrebentados, em nome de Jesus. É o que eu peço e agradeço ao Senhor. E até amanhã, vitoriosa. Até amanhã. Amém?